Voltamos a apresentar Fator de Risco. Nós estamos conversando hoje sobre a fibrilação atrial com o médico Luiz Roberto Leite, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seção do Distrito Federal, e diretor da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC. Doutor Luiz Leite, o senhor estava falando de aumento dos casos de derrame cerebral, né, de AVC, formação de coágulo. Por que isso acontece na fibrilação arterial? Esse é o principal ponto e o principal problema da fibrilação atrial. Como eu falei, a fibrilação atrial ela causa um esvaziamento inadequado do sangue dos átrios. Por conta desse esvaziamento inadequado, o sangue permanece por mais tempo dentro dos átrios e podem formar pequenos blocos, como se fossem sangue coagulado dentro do átrio. Esse sangue coagulado, que são chamados trombos, eles podem se deslocar do átrio, sair do átrio, passar e ganhar a circulação do sangue e ir até o cérebro, e podendo entupir uma artéria dentro do cérebro. É como se fosse como acontece com o infarto, em que nós temos um coágulo, só que nessas artérias do coração, o sangue coagulado do átrio ele pode chegar ao cérebro e causar o entupimento de uma artéria do cérebro. Esse entupimento causa uma necrose, ou seja, ele destrói as células do cérebro, causando o que nós conhecemos como derrame, né? Então, esse derrame causado por fibrilação atrial não é um sangramento, e sim um entupimento que falta a oxigenação para uma determinada área do cérebro e causando o derrame ou acidente vascular cerebral. Dr. Luiz Leite, eu ouvi dizer, inclusive, que quem sofre da doença tem de 5 a 7 vezes mais chance de ter um AVC, é isso mesmo? Exatamente. Então, os pacientes com fibrilação atrial, o risco de ter um AVC é 5 vezes mais. Nós estamos falando de uma doença que é responsável por pelo menos de um quinto a um quarto dos casos de AVC que tem no mundo. Então, nós temos hoje, por exemplo, 3 milhões de acidente vascular cerebral no mundo causados por fibrilação atrial por ano. Puxa vida, muita gente, né? É um número muito grande. E o mais importante que nós temos que frisar é que esses casos de AVC, eles vão se tornando mais frequentes em pacientes conforme vai passando a idade. Quanto mais idoso, maior o risco de AVC por fibrilação atrial, que são os AVC, são os derrames mais graves, são os causados pela fibrilação atrial. E, Dr. Luiz Leite, e exames? Que exames devem ser solicitados do paciente para que se saiba se ele tem ou não a fibrilação atrial? Então, assim, nós estamos muito preocupados com o tratamento da fibrilação atrial, principalmente por causa do risco de derrame. Como eu falei, esses pacientes que têm mais chance, por exemplo, acima de 65 anos, pacientes ou mesmo que não tenham 65 anos, mas tenham pressão alta, diabetes, algum problema cardíaco, obesidade, esses pacientes devem frequentemente checar o pulso. Não é uma coisa para todo dia, então vou checar meu pulso, não é bem isso. Mas é igual quando nós fazemos campanha para meça sua pressão pelo menos uma vez por ano, né? Então, cheque seu pulso pelo menos uma vez a cada 6 meses, a cada 3 meses, né? Uma coisa simples, não precisa nem ir no médico checar o pulso. Então, essa população de maior risco, então, idade acima de 65 anos ou presença de pressão alta, diabetes, obesidade, checar o pulso. Uma vez checando o pulso, esses pacientes podem notar irregularidade e o exame para se detectar a fibrilação atrial é um eletrocardiograma, um exame muito simples, muito fácil de diagnóstico, né? E aí, detectando-se a presença da fibrilação atrial, aí sim o médico vai tomar providência e ver a possibilidade, qual o tratamento mais adequado para esse problema. Muito importante a gente explicar que a fibrilação atrial ela não causa uma morte súbita, ela não leva, como algumas arritmias que podem levar a uma parada cardíaca, ela não leva a uma parada cardíaca, mas ela leva a grandes consequências a longo prazo. Dr. Luiz Leite, e exame de sangue também ajuda? Olha, o exame de sangue ele não ajuda, a detecção da fibrilação atrial ela não é feita por exame de sangue, né? O médico consultando, colocando o estetoscópio já detecta a irregularidade e depois um eletrocardiograma
já é suficiente para fazer o diagnóstico, né? O exame de sangue, ele é muitas vezes utilizado para checar outros fatores que estão associados, como, por exemplo, o hipertireoidismo. Você detecta, se o paciente tem fibrilação atrial, você tem que avaliar se a tireoide dele está funcionando normal ou não. Outra coisa, se o colesterol dele está alterado ou não. Mas por exame de sangue não se faz diagnóstico de fibrilação atrial. O exame é o eletrocardiograma que faz o diagnóstico. E, doutor Luiz Leite, existe tratamento? Existe tratamento. Nós temos que focar o tratamento em 2 momentos, né? Um tratamento que não é especificamente da fibrilação atrial é a avaliação do paciente se ele tem risco de derrame, né? Se tem fibrilação atrial e tem outros fatores que podem ter risco de derrame, aí nós fazemos um tratamento de afinar o sangue, usar uma medicação que o paciente toma diariamente para afinar o sangue. Isso previne a formação dos coágulos, né, daqueles trombos, aquele sangue coagulado dentro do átrio, e consequentemente previne o derrame. Né? Essa medicação ela é capaz de prevenir 2/3 dos casos, de 70%, 65% dos casos de derrame relacionado à fibrilação atrial. Então, você, nesse tipo de tratamento, nessa parte do tratamento que eu estou falando, né, da que nós chamamos de anticoagulação, ou seja, medicação para afinar o sangue, você não está tratando a arritmia em si, você está tratando a consequência dela, está prevenindo a consequência dela, que são os derrames. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o tratamento da arritmia em si, que aí você tem 2 tipos de tratamento. Um tipo de tratamento que é para reverter o ritmo de fibrilação atrial e voltar ao ritmo normal do coração, e depois de feito essa reversão, o paciente tem risco de ter a recorrência. Então você tem que reverter o ritmo, voltar ao ritmo normal e depois prevenir a recorrência. Esse tratamento ele pode ser feito com medicamento ou com um tipo de intervenção, um tipo de procedimento em que você tenta curar até a fibrilação atrial. Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Luiz Roberto Leite, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Distrito Federal, e diretor da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, que conversou conosco hoje sobre a fibrilação atrial. Dr. Luiz Leite, algum último conselho? Eu gostaria só de reforçar enfatizar essa necessidade da campanha que a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, a SOBRAC, está fazendo, para essas pessoas checarem o pulso para tentar detectar a fibrilação atrial, e convidar a todos a visitar o site que a SOBRAC está sugerindo para conhecer sobre a arritmia, que é ritmodocoração.com.br. Tá ótimo, Dr. Luiz Leite. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Um bom dia. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Newton Gomes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.